pessoal, eu sou Eliane Dávila. Estamos aqui na Vale TV com mais um programa que é chamado As Pessoas Inspiram. E hoje eu tenho uma convidada muito especial e ela vai falar um pouquinho pra gente sobre a vida dela, sobre o empreendimento dela. E é isso, né? Então vou chamar a Rosana Vaz. Rosana já tá aí. A Rosana Vaz, ela é Olá. professora da Universidade Fevale, ela é PhD em Processos e Manifestações Culturais e ela também trabalha como empreendedora, né, Rosana? Tu tens uma história bem importante na área de publicidade, gestão de marcas e tudo mais. E a gente vai ouvir um pouquinho, né, a história dela, para ver como ela inspira outras pessoas, né, nesse mundo que ela vive, né? Enfim, Rosana, contigo aqui, faça a sua primeira fala. Boa tarde, seja bem-vinda à Vale TV. Obrigada pelo convite, Eli. E eu vou compartilhar um pouquinho da minha vida com vocês e um pouquinho de alguns ensinamentos que eu acho muito relevante de contribuir. Então, eu comecei a minha jornada muito jovem, eu fiz faculdade com 17 anos e terminei com 20. Então, desde lá eu já trabalho com essa visão de criação de logotipia, identidade visual. Daquele ano, que era 2000, se falava muito ainda na questão de identidade visual e design e tal, mas não se aprofundava muito a questão de gestão de marca. Isso foi algo que foi crescendo durante os anos, porque as pessoas sentiram a necessidade de consolidar mais o seu negócio na mente das pessoas. E o que acontece? A gente tem uma diferença muito grande, que é importante a gente trazer, que é quando a empresa faz o marketing, quando a empresa faz o branding. Tem vários teóricos que defendem que o branding está dentro do marketing, mas há uma relação que eu acho bem importante de criticar essa relação, porque, na verdade, o branding ele está no cerne do negócio, então ele vem muito antes do marketing. O marketing ele funciona como uma gestão de vendas, e isso ajuda muito a empresa a evoluir, a ter seu crescimento financeiro, porém, ela não necessariamente preserva aqueles valores e princípios que uma marca deve preservar e deve ter na sua comunicação. Então, o que acontece? Eu, em contato com isso, entendi que deveria estudar um pouco mais. Então, eu fiz mestrado em design e depois eu fiz a parte de doutorado voltado para essa visão da cultura, porque, de certa forma, a gente precisa ter uma visão estética e também de uma visão assim de tradição para entender por que a empresa tem aquele desenvolvimento, tem aquela percepção. Hoje eu estou estudando muito focadamente a visão de constelação sistêmica, que é uma visão da psicologia que está trazendo essa representação sistêmica dentro da gestão, a importância de que cada um tenha seu lugar dentro do negócio para que não haja conflitos, brigas e até mesmo desajustes. Então, um trabalho que eu estou fazendo com muito prazer, porque, de certa forma, a gente consegue unir casais que possam trabalhar juntos, pais e filhos que possam também dar continuidade para o negócio, irmãos e até mesmo sócios que não têm nenhuma ligação sanguínea, mas que estão ali há um longo tempo da sua jornada juntos, trabalhando naquele negócio e assim, precisam crescer. Então, todo um momento que a empresa começa a crescer, há todo um desconforto que é natural, porque precisa ter mais preocupações, contratar mais funcionários, e se a empresa não está dentro do seu cerne, não está bem, as pessoas não sabem o que cada uma está fazendo naquele lugar, elas acabam se desvirtuando, tendo as brigas, as separações, e é por isso que é tão importante essa área de marcas. Então, a partir do que eu vinha desenvolvendo, que era muita visão estética, logotipos, símbolos, eu consegui trazer esse meu know-how de símbolos, que eu também desenvolvi no doutorado, a visão simbólica do gestor, da gestora do negócio, ou dos gestores, e aplicando isso para que a empresa possa respirar e ser aquilo que a gestão é, e não necessariamente aquilo que o público quer que a empresa seja. É muito relativo isso, né, de que o público vai determinar o que a empresa será. São tantas as pessoas, elas acabam sendo influenciadas pelas empresas, então é muito mais fácil a gente trabalhar com uma visão de gestão em que a gente possa
disparar isso para o público, e o público começar a seguir a empresa, porque ela tem aquela autenticidade que as pessoas chamam, que seria, na verdade, uma sinceridade. É uma sinceridade do que a empresa preserva e deve preservar, até mesmo para os funcionários entenderem por que eles estão ali, né? Ô, Rô, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, ó. Tu falaste uma coisa muito importante, né, dessa questão da gestão, de olhar para dentro, enfim, né? Como é que tu, primeiramente, antes de falar do teu negócio, assim, como é que tu estás vivendo? Tu estás vivendo um momento assim também? Como é que é esse olhar para dentro da Rosana? Sim, eu estou num processo já, desde antes da pandemia, que por exemplo, essa visão de psicologia que eu trago, que já vem lá desde o meu doutorado, eu também aplico na minha vida. Eu faço uma terapia muito focada nessa visão de constelação também, e trabalho muito isso até mesmo com os meus alunos na Fevale. Aí, agregado a isso também, estou estudando essa área de atuação, de artes cênicas, e isso tem me dado uma visão muito maior da questão comportamental e de como que a gente tem que estar interpretando certos estereótipos, certas percepções, e como que a gente demonstra a sinceridade do personagem. E eu acho que é super importante, porque a gente gera uma prática de empatia. A prática de empatia com o personagem. Então é muito bom isso, porque eu também levo esses ensinamentos para meu olhar sobre a gestão do negócio. Então os meus clientes, eles não me contratam necessariamente para fazer logotipo. Tem vários que vão por esse caminho, que eles precisam de uma imagem. Então eles me contratam para isso, porque eu tenho realmente um know-how de visão estética, eu trabalho com isso, eu mexo, eu editoro essa parte de gráfica. Mas por trás desse símbolo que eu crio, tem toda essa performance e esse olhar para dentro da empresa que faz com que eu consiga ter essa visão. Então, sim, eu entendo que eu tô desenvolvendo bastante comigo isso, para que eu possa também aplicar com essa área empresarial. E eu tô assim, com resultados que eu estou bem feliz, realmente, assim, de estar contribuindo para que o negócio possa se organizar. Porque o crescimento financeiro é bem isso que eu comentei. O crescimento financeiro, ele vem se a organização está bem. Então, não adianta fazer marketing se a empresa tem dificuldades entre relações de sócio. Então, tem coisas que a gente precisa estar atento para que a gente não confunda as coisas. Então, ainda mais que a gente está nesse momento marketing digital, que está todo mundo fazendo aquele esquema de Instagram e tudo mais. Então, a gente tem que estar muito atento para entender qual é o nosso estilo, o nosso jeito de ser, para não se perder em fórmulas prontas. É simplesmente beber dessas fórmulas, porque o marketing funciona, lógico, mas ele funciona até o tempo da promoção. Depois ele não mantém aquilo aceso, né? Aquela chama acesa. Eu acho, né, Rô, que uma coisa que tu comentaste muito interessante é essa questão da autenticidade, né? Essa busca pela essência do empreendedor, né? Eu acho que nesse momento tu vens trabalhando muito forte isso, e eu acredito muito nisso também dentro dos meus projetos. Eu levo muito a sério, porque eu sei que se a pessoa que faz a gestão está bem, o negócio também vai estar bem, de uma certa forma, né? Então, eu queria ver contigo como é que é essa relação dentro da tua empresa, como é que tu diagnostica isso, se tu tens alguns exemplos para nos contar de como isso realmente na prática acontece. Tenho, sim. Eu acredito, assim, que a autenticidade, eu até tenho uma teoria que eu estou desenvolvendo, que é mais, assim, uma percepção minha, que é um diagnóstico, assim, dizendo que a autenticidade, ela não vende, ela marca. É diferente, é outra perspectiva. Então, tu vai perder vários públicos quando tu te tornar autêntico, porque tu vai deixar de ser o comum. O comum é o que chama mais gente, o popular é o que chama mais gente. Mas quando tu deixa de ser isso e te torna uma pessoa diferente, as pessoas, tu vai atrair as pessoas que realmente têm muita relação com o teu jeito de ser, e vai ser mais fácil. Então, assim, alguns exemplos que eu poderia trazer de empresas que, por exemplo, assim, eu trabalho muito com a gestão familiar. Eu venho também, eu tenho know-how disso, né? Meu pai tem empresa, a minha irmã deu continuidade, eu trabalhei também com a minha irmã
para que ela pudesse assumir a empresa com uma certa tranquilidade. Eu fui uma das pessoas que contribuiu nesse ponto. Mas eu acho assim que o momento que a gente quando a gente trabalha com essa organização familiar, a gente tem que entender quem é que é o dono do negócio. Quando a gente trabalha com casais, por exemplo, é entender se quem é o dono do negócio é o marido ou a esposa. Tá, se é o marido que é o dono do negócio, aquele mentor, o cara que criou o negócio, fundador, e a esposa quer trabalhar junto, ou eles em conformidade querem fazer a empresa crescer de uma forma familiar, até porque os filhos possam assumir futuramente, essa esposa ela deve entrar também como uma gestora, não precisa ser sócia necessariamente, assim, pode ser sócia, não estou dizendo que não, mas ela sabe que o lugar dela ali não é de dar a palavra final, ou Por quê? Porque tem aquela pessoa que criou, e isso tem que ser respeitado. Dentro de uma visão sistêmica, isso funciona muito bem. O que acontece quando os casais brigam, né, numa questão de empresa e tudo mais? É porque um assume o papel do outro, né? E isso é muito complicado, isso atrapalha o casamento, porque toda a roupa suja é lavada em casa e tal, aquela coisa toda. E quando a gente resolve isso dentro da empresa, que a pessoa sabe o lugar dela, até onde ela vai interferir, até onde ela vai se resguardar, ficar mais receptiva. Então, eu trabalho muito com essa visão a energia masculina e a energia feminina, que é o yin yang, né? O yin yang das organizações, ele precisa funcionar. Então, mesmo que a gente tenha 2 sócios homens, eles têm que trabalhar nesse equilíbrio de polarizações. Então, um tem que ser mais receptivo, às vezes, que o outro, que é mais prático, mais de ação, que é mais uma energia masculina. Mas o que eu acho mais interessante é que não é que a pessoa sempre tenha que ser assim. Todos nós homens e mulheres, temos a energia feminina e a energia masculina. É o ânimos e o anima, que é o que o Jung trouxe já na psicologia analítica, e que traz assim para a gente não tanto pela visão de gênero, mas muito mais pela visão de energias. E isso é muito interessante a gente trabalhar, principalmente quando a gente tem uma organização com 4 sócios homens, né, que tem uma polaridade masculina muito forte. Então, como que eles também conseguem jogar um pouco? Quem é aquele... Tem em algum momento que aquele sócio vai ser um pouco mais receptivo que o outro, vai deixar... Não, esse projeto é o fulano que assume, porque se eu ficar me metendo, vai atrapalhar. Então, sabe, sempre tem uma organização das coisas em que todo mundo tem uma participação realmente de entrega e que saiba até mesmo as porcentagens, né? Olha, eu estou aqui tantos %. Eu gosto muito de trabalhar com esse equilíbrio da gestão. A gestão, ela precisa entender que se ela está ali como sócio, ela tem que estar num processo muito semelhante a todos, porque fica muito complicado, até mesmo questões de prolabore e tudo mais, porque tu acaba envolvendo outras coisas. A pessoa se sente, às vezes, até funcionário, porque ganha prolabore, mas o outro não ganha. Então, tem várias coisas que são complicadas. Até a própria administração trabalha muito, né, ele, por ter essa área bem latente assim, na tua vida, tu sabe bem como é que é. Então, assim, ó, são detalhes, mas é que são detalhes que se não se conserta isso a tempo, pode ser um desastre no futuro. Ô, Rosana, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, já para complementar, né? Tu falaste nessa visão masculina e feminina, né? Enfim, para quem não conhece, né? Isso independe do gênero, né? Eu também já estudei essa teoria, eu acho muito importante, né? As pessoas buscarem conhecimento dentro desse sistema, porque na verdade nós somos seres vivos, né? Seres orgânicos que estamos fluindo, né? E nesse fluir a gente passa muitas vezes pelas energias masculinas e pelas energias femininas, né? E isso é o andar da carruagem mesmo, é assim mesmo que funciona. Mas a gente sabe que às vezes a gente fica numa polaridade, né? E essa polaridade é que às vezes atrapalha, enfim, dá algum atrito dentro da gestão, né? Mas o que eu queria te perguntar era exatamente assim, a tua empresa, a gente pode dizer que ela também tem um papel terapêutico dentro dessas tuas... desses teus clientes, quando tu faz um processo com um cliente novo, como é que é esse processo, né? Então, um cliente novo chega lá na tua empresa, enfim, me fala um pouquinho desse processo.
É maravilha. Terapêutico eu não posso chamar, até porque eu não tenho um profissional de psicologia trabalhando comigo. Mas eu diria que ele tem uma inspiração mais holística, sabe? Que ele vem, claro, de uma inspiração da psicologia, mas ele é bem de uma visão comportamental, que aí tem muito a ver com o ramo de publicidade, que a gente estuda públicos e consumidores. Então, a gente está muito envolvido com perfis, né? Perfis até... Na empresa, a gente trabalha muito com isso, né? De ver quais os arquétipos, eu uso muito os arquétipos junguianos para tentar entender o perfil de cada funcionário dentro de um setor para que eles possam trabalhar de forma mais harmônica. Porque o que acontece? Esses arquétipos junguianos, eles são representações de personagens, e a gente acaba, por a gente estar numa sociedade que nos coloca em caixinhas, a gente acaba assumindo esses personagens. Então, por exemplo, eu posso ter um personagem do líder, né, do governante, da pessoa que tem um poder, e eu sempre chego no grupo e eu quero mandar. Então, faz parte disso, porque aí as pessoas tem pessoas que não aceitam, por que a pessoa sempre está querendo mandar? Mas não é, porque o perfil dela, o jeito dela de querer arrumar as coisas, organizar as coisas. Assim como pode ter também uma pessoa que é meio engraçada, que a gente chama do comediante ou bobo da corte, que é aquela pessoa que é muito criativa, que escreve bem, que tem um texto maravilhoso, porque ele é uma pessoa mais desencanada. Então, um comediante, por exemplo, o personagem, ele é muito perfeccionista até, então ele cuida muito dos detalhes, é uma pessoa que tem uma visão estética muito boa também. Então, assim, tem características muito interessantes que, se a gente colocar junto dentro de uma equipe, a gente pode surtir efeitos se cada um ficar no seu lugar. Então, aquele que tem um personagem do líder latente, deixa ele ser líder, porque ele vai fazer bem. Se tem um personagem que é esse mais do comediante, que ele não vai querer um compromisso muito sério, assim, porque talvez conheço vários comediantes que gostam de liderar, mas pode ser que algum tenha assim, eu prefiro ficar aqui na parte das ideias, então vamos deixar essa pessoa na parte das ideias, porque ela vai desempenhar melhor o papel. Então, eu acredito que sim, assim, nesse ponto, eu digo, não é terapêutico, mas ele ajuda bastante, assim, nessa, como é que eu vou dizer assim, no despertar da pessoa pro seu eu. Eu acho que tem bastante disso, sim. Sem dúvida. Ô, Rosana, e com relação assim, uma pessoa que chega na tua empresa e fala assim bem do processo, né? Eu quero fazer um logotipo novo para minha empresa, né? Como é que tu faz esse diagnóstico, então, e apresenta a ideia para o cliente? Ótimo. Então, geralmente o cliente não tem algum logotipo ou ele quer fazer uma reformulação do logotipo, ou fazer um nome, refazer nomes e tal. Então, geralmente ele vem por isso, não é por outro motivo. Então, o que eu faço? Eu faço um diagnóstico que apresenta para mim, são perguntas que eu faço que não são perguntas prontas, são perguntas que eu estudo antes de ir até o cliente, porque tem a ver com relação com o ramo de negócio, tem a ver muitas vezes com o site, porque ali no sobre nós, aí eu já vejo um pouquinho Sim. do perfil, eu stalkeio, como se diz assim, nas redes sociais, para entender um pouco dessa linguagem, a linguagem mais solta desse gestor, como é que ele se comunica, como que ele apresenta a família, como que ele sai com os amigos e tal, para eu poder entender um pouco dessa autenticidade, porque ali ele está livre daquele cargo de estar na gestão. Então, eu faço essa varredura, digamos assim, para poder trazer para ele perguntas que são perguntas íntimas, no sentido assim, eu pergunto muito da onde veio esse desejo por abrir um negócio. Isso é uma pergunta bem íntima que eu considero, porque muitas vezes as pessoas nem se perguntaram, nunca se perguntaram por que resolveram fazer isso. Aí tem gente que fala assim, é por dinheiro, porque a gente viu que o mercado estava precisando. Às vezes a pessoa está ali fazendo um negócio que ela nem gosta, mas ela foi por um impulso financeiro. E geralmente, quando a pessoa vai pelo impulso financeiro, ela acaba se decepcionando bastante, porque é bem cansativo, né? Todo o processo de uma empresa. Não é fácil, a gente tem que lutar para conseguir o dinheiro, tem que lutar para conseguir funcionários competentes, para treinar a equipe, para até passar as informações corretas, porque às vezes a gente não consegue nem ajudar o funcionário a evoluir, porque a gente não sabe exatamente o que ele tem que fazer. Então, tem várias coisas que
que eu contribuo nessa visão, diagnóstico, aí desse diagnóstico eu começo a extrair simbologias, são simbologias que fazem parte da vida dele. Todo símbolo ele tem muitos significados, né? Por exemplo, um sol ele tem muito do masculino, ele tem muito do brilho da pessoa. Então, é diferente de uma estrela, né? Uma estrela já é algo de sucesso, algo de mais luxo, né? Que vai para outro... Então, tem vários símbolos assim que eu começo a trabalhar e eu estilizo isso com a estética, o estilo, o jeito de ser desse gestor ou dos gestores. Quando é mais de um, eu trabalho exatamente como nasce um bebê, né? O bebê sempre nasce meio um pouco parecido com a mãe, um pouco parecido com o pai, seja no temperamento, seja nas características. Então, o logotipo ele tem que ter as características dos pais ali da criança, não pode ser só de um. Tem que ser quem é que geriu a criança, quem é que gerou a criança. Então, eu acho que é bem interessante essa visão da gente olhar para esse negócio como um filho. Ele é fruto de uma relação, que é uma relação societal, que é um casamento, de certa forma, um casamento empresarial. E aí, a partir daí, eu desenvolvo os elementos e tudo mais. Mas, assim, ó, a minha ideia é que esses gestores, ou o gestor, ou a gestora, olhe para esse logo e diga assim, parece que fui eu que fiz. Eu teria feito dessa forma se eu soubesse fazer. Porque é isso. Aí, se eu conseguir chegar nesse para mim é um nirvana, né? Chegar nisso, porque aí realmente eu consegui atingir os objetivos, eu consegui entender a autenticidade dessa pessoa. Então, eu acho que é um trabalho que, para mim, é inspirador também. Ele inspira para eu querer continuar nessa área, para eu querer evoluir nos estudos, porque é muito mais do que simplesmente um desenho. Tá? Até mesmo um projeto de design, um projeto que a gente chama assim, um processo em design, ele não é apenas um desenho, ele tem todo um conceito, né? Só que às vezes o conceito é muito porque o designer acha que tem que ser daquilo ali, e a empresa não se identifica. E isso é uma crítica que eu faço na minha área, porque eu também sou designer. Então, é um pensamento que a gente aprende que está equivocado. A gente precisa ter uma dimensão maior da empresa e menos do público, do mercado, que isso muda, né? Tanto que o posicionamento que a gente entra nas redes é totalmente diferente. Às vezes a gente tem que mudar, né? Sim. E tu achas, Rosana, a gente está vivendo, eu que trabalho muito com capitalismo consciente também, a gente sempre pensa assim na nossa empresa gerando uma coisa boa para o mundo, né? Como tu te vê e como tu vê a Pack Brand nesse processo, né? Que tipo de geração sei lá, de novo jeito de fazer as coisas, né? Eu queria te ouvir assim nesse sentido. Eu adoro essas perguntas ali. Eu acho que tem uma coisa assim que eu gosto de evidenciar, que é a marca, ela vem de uma origem. Ou seja, a partir do momento em que eu estou lá fazendo esse trabalho para a empresa, que eu estou tentando unir os casais para que eles consigam trabalhar juntos e prosperar juntos, eu estou, de certa forma, gerando um fruto para os filhos. Então, esse trabalho que eu faço, ele não é um trabalho que vai dar dinheiro agora. E isso é o mais difícil para poder vender esse meu trabalho para o cliente. Ele não tem um giro financeiro imediato, ele é algo que a gente constrói porque ele já deveria ter feito isso antes. Mas isso não era feito antes. Então, por exemplo, tem empresas que eu atendo de 30 anos de mercado que não tem essa informação, não tinha esse tipo de preparo. Então, a primeira coisa que se fazia era marketing. Então, é uma contribuição que eu acredito que eu faço até mesmo para a família, para que a família também possa se sentir bem com esse empreendimento, que o empreendimento não seja um estorvo, sabe? Porque tem isso, né? Quando a gente, às vezes, tem uma empresa que dá muito problema, a família fica desgastada, a relação das famílias ficam desgastadas, e há muita briga financeira, e tem várias outras coisas, porque isso não está organizado de uma forma sistêmica. Quem é que manda, quem vem depois embaixo. Então, eu estava falando, né, da esposa e do marido. Se a esposa que é a criadora do negócio, a fundadora, o marido, ele não vai ficar com o funcionário dela, nunca. Se ele for funcionário dela, o casamento não vai dar certo, porque ela vai se polarizar no masculino o tempo todo, porque ela vai mandar nele, entende? Então, assim, vai ser aquela coisa assim, ação, não, vamos lá, resultados e tal, que é o masculino.
E o marido ele vai ficar se sentindo, ai meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Porque né, não vou nem brigar com ela, minha chefe, entende? É Então é verdade. uma coisa que vai discutir a força do homem, que o homem ele precisa ter a força masculina é a ação, é essa coisa direta, prática, e a mulher ela tem uma coisa mais interna que ela na sua gestão ela pode brincar um pouco com essa visão do masculino, mas ela tem que ser mais receptiva também, né? Porque essa é a beleza também do feminino. Né? Então eles têm que trabalhar num sentido juntos, assim, né? Até quando se tem o presidente, a primeira dama, eles trabalham juntos, né? Ela não é a presidente, mas ela trabalha junto com ele no sentido que ela tem que assumir esse cargo, senão ela vai ficar, sei lá, trabalha na secretaria, não pode. Ela É tem que trabalhar verdade. junto. Então é muito, muito bonito esse trabalho. Assim. Então eu acho Sem que eu estou dúvida. contribuindo nesse ponto, assim, para mostrar para eles essa visão e deixar cada um tranquilo, que é dizer para a mulher que ela não precisa ser todo o tempo com essa visão masculina, que ela tem que ir para o feminino na maior parte do tempo, para ela poder também relaxar, para não ficar com armaduras e perder a É, beleza que ela tem de ser sim. feminina. Rosana, nós já estamos bem no finalzinho já aqui da nossa entrevista, né? E eu acho que o pessoal quer saber mais da Rosana, né? Eu acho que, e resumindo tudo que tu falaste, eu acho que a gestão, ela é muito, a gestão que a gente faz dentro das organizações, ela é muito da pessoa que gere, né? Então, assim, essa união, essa interconexão que tu falas é super importante, né? E tem que ser levada realmente para os negócios. E eu queria que tu fizesse só uma última fala aqui e deixar tuas redes sociais. Como é que a gente acha a Rosana e quem quiser contratar os teus serviços, enfim. Então, gente, tem o meu Instagram aqui na descrição, que é o @_techbrand. Eu tenho também meu WhatsApp, que eu gosto de deixar, porque às vezes a pessoa quer comunicar rapidamente, é 51 prefixo 991054318. E tem também meu e-mail, se preferirem, que é rosana@techbrand.com.br. Muito bem. Rosana, eu te agradeço de coração, agradeço as pessoas que estão nos ouvindo aqui pela Vale TV. Foi um prazer estar com todos vocês. Rosana, beijo, pessoal. Até semana que vem com Obrigada. mais um programa, né? As pessoas inspiram, tá bom? Tchau, gente. Beijão.